Bom dia, tô meio sumidinha, mas vou falar um pouquinho com vocês hoje bem rapidinho. Hoje eu estou deitada, mas estou acompanhada. Olha, que belezuras. Minha filhotinha hoje veio dormir aqui comigo, né? Que o pai dela foi trabalhar fora e daí ele volta, acho que só amanhã. Aí ela veio dormir aqui comigo, né? Mas ela não veio sozinha, ela trouxe a turma do soninho dela, que é a galera que fica lá na cama com ela quando ela, né, vai dormir. E ela desde pequenininha, gente, ela sempre foi assim, né? Agora diminuiu, graças a Deus. Teve uma época que, nossa, o chão tinha boneca nos pés da cama dela, no chão. Ela arrumava todo mundo para dormir. Agora já diminuiu. Mas o que eu queria falar para vocês hoje? Graças a Deus eu tô bem, né? Tô fazendo aí meus exames, me preparando para a cirurgia aí que deve ser na primeira quinzena de junho, ainda o dia correto eu ainda não tenho, né? Falta fazer um exame ainda, que é o ultrassom. Semana passada eu fiz mamografia, o exame de sangue já estava pronto. Passei no cardiologista, fiz eletro, então bastante coisa, né? E assim, gente, eu tô sentindo que parece que as minhas forças que estavam indo embora, né? Estou sentindo as minhas forças indo embora, parece que estão voltando. Agora parece que estão voltando. Já consigo movimentar um pouquinho melhor meus pés, né? Eu sinto um pouco ainda de as pernas, assim, na questão do fêmur, né? Assim, na coxa ali, eu sinto ainda um pouco quando eu ando, me esforço um pouco mais, mas parece que as coisas estão voltando quase que para o normal, que eu achei que demoraria mais, né? Para quem conhece, né? Eu moro aqui no Maria Amélia aqui e ontem eu precisava resolver uma questão lá no centro, lá perto do Mercadão Municipal. E, gente, foi um desafio. Foi um desafio, mas eu me desafiei, tá? E eu venci o desafio. Eu saí de casa, né? Como eu já acho que eu já falei pra vocês que aqui na minha casa. Gente, ó, o óculos. Agora lembrei. Já mandei fazer o outro, tá? Tô esperando ficar pronto. Chega de óculos quebrado. Na minha vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí, shalom pra minha vida, né? Mas assim, então, aí também fui resolver essa questão aí do óculos, lá perto do Mercadão. Então, eu saí aqui da minha casa, acho que eu já falei pra vocês que a minha casa é a Caverna Encantada, né? Que tem a garagem, daí tem uma escada que, sei lá, a Manuela já contou quantos degraus tem lá, mas eu não contei não lembro agora, acho que 35, alguma coisa assim. Então, assim, a hora que eu subi a escada, que eu cheguei na garagem, eu falei, ai, eu não vou aguentar. Mas, o que aconteceu? Eu cheguei na rua, ai, gente, não dá pra tirar também a touca. Cabelo, vocês não imaginam como que tá isso aqui, viu? Quem achava que o pior era ver o cabelo cair, né? Não, crescer é mais complicado o negócio. Vai um fio pra cada lado, né? Porque caiu, começou a cair, você vai lá, passa a maquininha, tá tudo certo. Agora crescer não tem como, né? Então eu tenho que esperar mesmo. Ainda falando do cabelo, para depois voltar na escada, que eu sou dessas confusas, o que acontece o cabelo? Descobri. Lá no laboratório do hospital, as meninas falavam assim para mim: Ah, dona Maura, o cabelo, quando começa a crescer, geralmente as mulheres ainda raspam uma ou duas vezes, né? Para depois deixar crescer. Aí eu falei: Mas não faz sentido, né? Porque você quer que cresça. Tudo bem que eu não uso cabelo comprido, mas, né, gente, eu sinto frio, eu gosto de. No inverno eu nem corto o cabelo, eu corto depois.
Eu gosto de cobrir aqui a orelha, o pescocinho, né? E não gosto de touca. Essa aqui eu ainda uso bem porque ela é soltinha, né? Ai, meu Deus. Ela é soltinha, então dá pra mim usar. Mas não gosto, nem o turbante. Domingo eu usei o turbante, nossa, cheguei com uma dor de cabeça na minha casa. Aí eu falei, não faz sentido, né? Ficar raspando cabeça se você quer que cresça. Aí assim, né? Eu sempre dou uma fuçada nas coisas aí eu vi lá no YouTube, não sei, em algum lugar eu vi um médico que eu sigo, um oncologista, explicando o que que acontece, qual é o processo. O processo é o seguinte, né, que você faz a quimioterapia e a quimioterapia, o objetivo dela é parar as células de crescimento rápido, né? E o cabelo faz parte dessas células de crescimento rápido, né? Cabelo, unha, essas coisas, né? E o bulbo capilar, tipo assim, ele é muito agredido com a quimioterapia. Então, ele muda. E aí tem a questão da alimentação, né, galera? Então, o cabelo, ele nasce diferente do que ele era. Porque é um cabelo que está nascendo num corpo sem nutrientes, sem vitaminas, porque a quimioterapia acabou com tudo. Além do bulbo capilar, que sofre uma mudança ali, né? Então, acho que é por isso. Elas não souberam me explicar o porquê, mas elas falaram que a maioria das mulheres fazem isso. E eu acho que a maioria das mulheres fazem isso sem saber exatamente, né, o que acontece. Então, esse primeiro cabelo que nasce é um cabelo que nasce desnutrido, né? Fraco, raquítico, estranho. Então ele não tem muito assim noção. Ele um pouco vai para um lado, outro pouco vai para o outro. Gente, eu vou tirar, tá? Só rapidinho para vocês verem. Olha isso, galera. Olha isso. E não adianta que o negócio não abaixa. Só na hora que eu lavo, daí eu passo. Aqui desse lado ainda tá um pouquinho melhor, mas desse aqui, só Jesus na causa. Então, assim, a hora que eu lavo, eu consigo dar uma baixadinha, passo um cremezinho, ponho um gelzinho, mas não fica aquelas coisas não, tá? Aí se eu pôr alguma coisa na cabeça, a hora que eu tiro, é essa maravilha que vocês estão vendo aí, né? E aqui na frente, gente, tem algumas falhinhas porque meu cabelo ainda cai um pouco. Apesar dele estar crescendo, ele ainda cai um pouco, né? Mas parece bem o couro aqui, cabeludo, porque tá nascendo tudo muito fino e muito branco. Então fica parecendo, né? Mas fazer o quê? Uma hora melhora, né? Aí tô pensando ainda se eu raspo esse cabelo fraco, se eu deixo ir crescendo do jeito que tá, tô pensando. O que eu vou fazer da vida? Ainda com o cabelo. Então, uma informação aí sobre o cabelo. E voltamos, então. Subi a escada da minha casa, cheguei no portão, falei, não vou aguentar. Mas, enfim, eu moro numa rua sem saída, né? E moro bem no final da rua. Aí fui até o início da rua, porque o ponto de ônibus é na rua de cima ali, na esquininha. Aí eu vi que uma vizinha minha estava parada conversando mais ali pra frente. Eu falei pra ela, a senhora sabe se tem ônibus essa hora? A senhora desceu agora do ônibus e tal? Ela, não, já desci já tem um tempinho, daqui a pouco deve ter um ônibus, que não sei o que, nananana. Ah, então tá bom. Aí a hora que eu cheguei lá na esquina, tem um início de uma rampinha assim pra fazer a curva, gente. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Aguentei. Daí eu falei assim, quer saber? Não vou esperar nesse ponto perto da minha casa. Eu vou descer no próximo ponto, porque lá passa 2 linhas de ônibus, né? Se não passar um, passa o outro. Aí eu olhei também no ponto perto de casa, não tinha ninguém. Aí quando eu desci lá o morrinho, aí era descida, foi de boa, né, galera? Porque descer, como diz o ditado, todo santo ajuda. Mas subir é só Jesus que ajuda, né? Só através de Jesus, até mesmo no ditado popular. Aí tá bom.
Desci, tinha 2 pessoas conversando, mas não tinha parente que estava esperando o ônibus. Eu acho que elas tinham até descido do ônibus ali, se encontraram e ficaram conversando. E eu falei: "Ah, não, então eu vou descer mais um pouquinho". Aí desci, passei em frente à escola, pista de bicicross. Olhei, nada de aparecer ônibus, nem de um lado, nem de outro. Aí eu falei: "Ai, ai, ai, acho que vai demorar o ônibus". Aí eu falei assim: "Ai, Jesus, olha, eu vou indo. Se a senhora achar que eu vou precisar do ônibus, que apareça um ônibus aqui e eu consigo pegar. Se a senhora achar que eu não devo ir de ônibus, beleza, eu não vou de ônibus, né? Porque de repente o senhor pode preparar uma carona para mim. Mas, se a senhora achar que a carona não dá, que é para mim ir na caminhada, eu vou caminhando, que eu sei que uma hora eu vou chegar lá. Tudo bem que não vai ser no horário que eu planejava, mas eu vou chegar lá. Se tiver que ir a pé, eu vou a pé também, não tem nenhum problema. O senhor que sabe, né? Aí, beleza, aí passei a pista de bicicleta. Eu pensei, não, daqui até ali na rodoviária, daqui para frente agora é tudo reta, não tem morro para subir, não tem morro para descer. Eu acho que eu consigo, porque, Jesus, eu me recuso a ir pagar Uber aqui no centro. Não, aí já é demais, né? Aí, beleza, gente. Fui caminhando, caminhando, cheguei aonde eu tinha que chegar. Eu tinha combinado que eu ia chegar umas 3h30, mas não teve jeito, porque eu saí de casa já era 10 para as 4, então não tinha como eu chegar nunca lá, 3h30, né? Mas daí eu falei para a mocinha lá da ótica, falei, ai, só consegui chegar agora. Ah, não tem problema não, é rapidinho. Aí resolvi lá o que tinha que resolver rápido e eu tinha que voltar. E ontem até então, né, como diz a Manuela, o Uber particular dela não estava em casa, né? Que ele foi ontem de manhã e só vai voltar, acho que amanhã, que vai ser quarta-feira. Não estava. Como que a gente estava fazendo? Ela tem terapia segunda e terça presencial, à tarde. Então, a minha filha mais velha estava levando ela. Aí, a hora que terminava, o pai delas ia buscar e a Marcela ia para a faculdade. E ele trazia a Manuela, que daí a faculdade dela é em São José. E ela tem que estar lá às 7 horas, então não daria tempo dela vir em casa e voltar, né? Aí eu falei para ela assim, ó, então eu vou mais cedo, resolvo o que eu tenho que resolver na cidade. Você desce depois com a sua irmã. E aí você fica me esperando lá que eu apareço lá para poder você ir para a escola, para a faculdade. Ah, tá bom. Aí beleza, né, gente? Aí tô eu lá perto do mercado, pensando, agora eu vou ter que voltar e esperar a Manuela na faculdade, na terapia, e liberar a outra para a faculdade, né? Aí vim andando. Gente, mas de verdade, eu cheguei feliz. Eu cheguei lá às 5h30, e lá termina 5:50, né? Cheguei lá às 5h30, é ali perto do shopping, ali, né? Perto da Crenata, entre o shopping e a Crenata. E aí, gente, eu fiquei muito feliz, porque é lógico, eu senti um pouco a parte física, né? Mas eu não passei mal, como eu andava passando, né? Porque de manhã, quando eu tinha consulta, alguma coisa assim, eu descia do hospital de ônibus e eu parava ali perto do JB, né? E às vezes eu precisava resolver alguma coisa ali perto da escola, perto do postinho ali do Parque Santo Antônio, né? E, gente, de boa, eu passava normal. Eu chegava, eu descia ali perto do JB, a hora que eu tava chegando perto do Chibata, eu já tava passando mal.
mas era assim no sentido. É mais assim, afeta primeiro a minha parte sensorial e aí depois o corpo fica muito cansado, né? Esgotada e parecia que eu não ia aguentar. E ontem eu andei uma distância bem grande, bem maior, e não tive esse cansaço que começa, né, mental, porque quando altera a sua parte sensorial, a mente fica cansada. E o corpo responde, né? O corpo ele responde, ele fica estressado também. E ontem não, foi muito tranquilo, foi super de boa. Andei bastante, né? Ainda eu falei, na hora que eu cheguei lá, eu falei, Marcelo, o povo não posta que o treino do dia está pago, o meu eu já paguei da semana. Se bobear, eu paguei o do mês hoje. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu me desafiei e consegui, né, me superar nisso daí. Percebi que eu sinto, sim, um pouco ainda as pernas, mas aquela sensação de que não tem sangue, né, correndo nos pés está melhorando. Então, os dedos ficam formigando ainda, mas eu já consigo sentir melhor os dedos. Automaticamente eu já tenho um equilíbrio melhor. E aí as coisas estão começando a se encaixar de novo, né, no meu corpo, na minha vida. Chegando em casa, a hora que eu cheguei lá, eu falei: "Ai, eu não vou aguentar fazer mais nada hoje, né", porque é sempre assim, você tem que escolher qual que é a sua prioridade no que você vai gastar a sua seu pouco de bateria naquele dia, né. E é bem engraçado mesmo que outras eu já escutei outras amigas lá da quimioterapia falando dessa forma: "Nossa, eu tô bem, daqui a pouco parece que a bateria vai diminuindo, diminuindo, né?" Eu falei, é mesmo, a gente se sente o próprio celular, né? Porque é muito nítido pra gente, assim, a bateria ir acabando. Aí eu falei, hoje eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Porque eu já gastei a minha energia do dia. Gente, cheguei na minha casa, tomei um cafezinho, aí coloquei um louvorzinho na TV. Aí acabou que a Marcela não foi para a faculdade porque cancelaram a aula presencial e ia ter aula online de última hora. Uma professora passou mal, sei lá o que que aconteceu. E aí ela voltou para casa comigo. Aí, claro que a gente não voltou andando, a gente veio de Uber, né? E ela foi fazer a aula online no quarto. A Manuela veio brincar no meu quarto, trazendo as bonecas dela. E aí eu falei assim: nossa, parece que eu tô animada. Vou dar uma ajeitada nessa casa, que eu tinha passado o final de semana sem fazer nada, só almoço, e lavando umas roupinhas. E aí gente, peguei, varri toda a casa, só o quarto das meninas que não, porque, né, estava sendo ocupado. E varri, passei pano, tirei poeira, aí já me empolguei e já lavei, dei uma boa lavada no meu banheiro. E gastei uma energia que eu nem sabia que eu tinha. Então, assim, eu sinto que realmente as coisas estão melhorando nesse sentido, né? E é uma sensação muito boa de você estar voltando a viver. Por quê que eu estou falando isso? Porque no início do tratamento ficou muito claro para mim o seguinte. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, assim, da força vital. Você sentir a força vital e se acabando. E quando eu falo força vital, é força vital, não é força física, né? Aí eu me lembro que uma vez eu falei assim pro meu marido: eu acredito que as pessoas devam sentir isso, mas nem todas gostam de falar isso quando tá fazendo o tratamento. Mas a sensação que a gente tem é que cada vez que você vai lá
fazer uma quimioterapia, depois as semanas seguintes, é como se a sua vida fosse diminuindo de pouquinho em pouquinho. É uma sensação de que você está morrendo bem lentamente. É essa sensação, né? Até eu falei para ele assim, eu falei: "Você já reparou que paciente oncológico, quando morre, dificilmente são raros os que morrem assim, sofrendo, assim, reclamando e tudo. É porque a gente tem uma tendência a ter medo daquilo que a gente não conhece. Quando você passa a conhecer, você perde o medo. Ou não, né? Tem casos que você fica mais apavorado quando você percebe que a questão do seu medo é muito mais forte do que você. Mas eu acho que não tem. Eu acho que o medo é uma coisa que a gente sempre tem que enfrentar. Não tem jeito. Ele nunca pode ser maior do que você, por mais que antes de você enfrentar, você ache que é maior do que você, mas depois você percebe que não é, né? Mas até você perceber isso, você sofre um pouco com medo. Então, o que que aconteceu? Eu falei para ele assim: as pessoas, elas com medo, elas não conseguem enxergar exatamente o que está acontecendo, mas depois que você supera o medo, você consegue enxergar o que está acontecendo e você tem essa sensação de que você está morrendo um pouquinho por dia. Daí ele falou: credo, não fala isso. Daí eu falei assim: mas é isso que acontece. E porque a quimioterapia é uma medicação que ela vem para te curar, mas ela, antes de você receber a cura, né, quando a maioria consegue receber essa cura, ou pelo menos vencer a doença por um tempo, eh, você perde também um pouquinho da sua vida, tanto de força física, como de disposição, como de socialização, você revê vários conceitos, né? Então, é, é bem estranho, né? Então, eu acho que, assim, como tem algumas pessoas que sofrem com depressão durante o tratamento, eu acredito que elas se deparam com essa situação e não conseguem vencer esse medo. E aí isso vai consumindo a pessoa, porque, gente, não tem como, né? Tem gente que fala assim, ai, mas é a medicação da cura, né? Eu até achava bonito que também tinha uma conhecida minha fazendo que ela postava, né? Toda semana ela fez bem menos sessões do que eu e tudo. O caso dela é de mama também, mas provavelmente é um outro tipo de nódulo, a pessoa mais jovem e tal, né? Então ela postava feliz da vida, gotinhas de cura e tudo. São gotinhas de cura, né, gente? E eu achava bem bonitinho ela falar assim, a forma como ela enfrentou também, né? Encarou a doença, muito legal. Mas assim, eu tinha essa percepção de que essas gotinhas de cura, elas também vinham com as gotinhas de morte, né? É engraçado que uma vez até eu levei a Manuela no psiquiatra e ele me perguntou assim: como é que tá o tratamento da senhora? Como é que a senhora tá, né? Aí eu peguei e falei para ele assim: doutor, eu acho que até eu estou bem, estou tranquila, mas assim, eu sinto, cada vez que eu vou lá fazer a quimioterapia, eu volto de lá com uma sensação de que eu morri um pouquinho lá,
sabe? Parece que vai me matando de pouquinho em pouquinho isso aí. Aí eu falei, pelo menos é essa sensação que eu tenho. Aí ele falou assim, então, mas é exatamente isso que acontece. Na verdade, passa sim por esse processo, porque é uma medicação muito forte que chega em todas as partes do seu corpo, então essa sensação mesmo, porque é isso que acontece, né? Mas infelizmente não tem outro jeito de se tratar se não for assim. Daí eu falei, ah, que bom que eu não tô tão louca, né? Então, ok, e tá me entendendo o que eu tô falando, né? Aí ele falou que a mãe dele também tinha feito tratamento, uma senhora mais idosa, era uma outra situação, e né, veio falecer, não conseguiu. Aí eu falei assim, não, eu sei que acontece mesmo isso, mas fazer o que? A gente tem que arriscar naquilo que a gente tem, né, no momento. E aí eu falei, né, da conversa que eu tive com meu marido, eu falei isso pra ele, daí ele pegou e falou assim, nossa, não fica falando isso. Eu falei assim, não, mas eu tô falando o que eu estou sentindo, eu preciso falar o que eu tô sentindo, né? Eu falei pra ele, mas isso não signifique que eu esteja feliz com essa sensação, mas também não estou triste com essa sensação, porque eu percebo que eu realmente estou vivendo o processo. Ainda que viver o processo seja sentir que está morrendo um pouco. Mas eu estou vivendo o processo. E eu conhecer a minha real situação e saber o que eu estou enfrentando me traz estratégias para enfrentar. E aí eu fui compreendendo a questão de ter menos energia, de saber no que você quer gastar um pouco da energia que você tem. E foi isso que eu passei a fazer, né? Quais foram as minhas prioridades dentro da minha casa? Dentro da minha casa, a minha prioridade era focar na alimentação e, fora da minha casa, ir para a igreja. Era isso. Ouvir pregação, oração, isso tudo eu conseguia, porque eu conseguia fazer deitada, né? Então, isso não consumia tanto a minha energia. Mas é isso daí, gente. Então, assim, essa sensação de que você morre um pouquinho por dia, se você parar para analisar, é algo que todo mundo passa, independente de diagnóstico. Todo mundo passa, porque cada dia vivido é um dia menos para se viver. Essa é a realidade do ser humano. Só que quando você está fazendo um tratamento oncológico, dá a sensação de que esse processo é acelerado, né? Teve dias que eu tinha a sensação assim, eu falei, gente, eu tô parecendo uma senhora de 70 anos. E não é só de aparência física, é de fraqueza no corpo, de força vital mesmo, né? Derrubava as coisas, um monte de coisa. Então parecia já que eu já estava numa idade muito avançada. Mas agora, graças a Deus, já voltei, né, para meus 50 anos, aí já tô pensando aí em voltar a fazer uma caminhada, que a experiência de hoje, de ontem, aliás, me deu essa esperança de começar a fazer uma caminhada, que também vai fazer muito bem para mim, para o meu tratamento, até chegar aí a cirurgia. E é isso aí, galera. Enquanto isso aí, fico aqui na companhia dos babies da minha filha, Maria. Ó, esse aqui é o quê, meu Deus? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é uma oncinha aí. Isso aqui é a Mariazinha, tá? Por um bom tempo foi a filha da Manuela. Aliás, foi a irmã da Manuela, porque ela não queria cuidar como mãe. Mas daí agora ela já assumiu o papel materno com a Mariazinha. Esse daqui, eu não sei definir para vocês o que que é, não, mas é alguma coisa misturada com unicórnio, sabe? Porque tem umas asinhas aqui, eu não sei o que que é.
Mas parece um hipopótamo, unicórnio, não sei. E esse aqui é um coelhinho que ela ganhou na Páscoa. Mas é isso aí. Por enquanto, seguimos desta forma, tá bom? Eu estava sumida, mas eu apareci. Tá bom, galera? Olha a careca. Eu me sinto a careca mais descabelada. Também tem umas bolinhas que tá aparecendo em mim aqui. Não identifiquei muito bem o que é ainda não. Mas tá bom. Mas tamo indo, né? Mas essas alterações não tem probleminha, não. Essas daí pode parecer que depois a gente trata, né? Agora outras coisas já é mais complicado. É isso aí, galera. Agora eu vou tomar um café, terminar de organizar minha casa aqui. Que daqui a pouco eu tenho consulta. Então, né? Vida que segue. Falou, galera. Até o próximo vídeo aí, hein? Tô me sentindo a blogueira agora, só que não.